Queridos, nós vamos começar o nosso estudo. Ele não tem necessariamente a ver com a ressurreição de Cristo. Eu não vou falar sobre a ressurreição de Cristo. Mas nós cremos nessa ressurreição, nesse sacrifício maravilhoso. E agora o que a igreja precisa é espalhar a sua fé. Nossa fé é renovada a cada dia e todas as vezes em que nos lembramos de tudo que Cristo fez por nós. A graça dele no nosso coração deve nos inundar. E a igreja precisa, então, espalhar a sua fé. A verdade bíblica do Cristo ressurreto, que reina, que governa. E o texto para a nossa meditação, o texto que vai abrir só, na verdade, o nosso estudo, e vai abrir as primeiras considerações, é o texto de Romanos 10, 17. Ele tem algo muito interessante a nos dizer, e nós vamos usar duas versões para entendermos a extensão da importância de espalhar a nossa fé, de pregar o Evangelho. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A igreja precisa pregar, porque a fé só será posta no coração dos homens pela pregação da palavra. Ela vem mediante a pregação da palavra. Alguém até pode ter alguma experiência muito especial com Cristo que o leve a buscar a Cristo. Mas o crescimento na fé, o amadurecimento na fé, a fé verdadeira e genuína vem pela palavra. Essa é a nossa versão, revista e atualizada. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Nós precisamos espalhar a verdadeira fé, porque não basta ter fé. É preciso que as pessoas conheçam a fé verdadeira. Não é como diz a canção popular, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Na verdade, falha. Não é qualquer fé que vai te levar para o céu. Não é qualquer fé que vai te conduzir à eternidade. Mas a fé bíblica e verdadeira. Essa é a fé que transforma corações, a que jorra do conhecimento da Bíblia. E a igreja tem o seu desafio de espalhar a fé. A igreja tem o desafio de pregar a palavra. Cada cristão deve ser um missionário e um evangelista. Agora, o que acontece quando a fé adoece? E aí nós precisamos tomar bastante cuidado. A fé pode adoecer e então a igreja deixar de cumprir a sua função. Lembrando que eu não estou falando da igreja simplesmente enquanto denominação. Estou falando de cada um de nós como igreja. Eu ouço muitas pessoas exercerem juízo sobre a vida da igreja. Ah, a igreja é assim, a igreja é assada, a igreja é desse jeito. Só que toda vez que você, crente, exerce um juízo sobre a igreja, você está exercendo um juízo sobre você mesmo. Porque você é a igreja. Você e eu somos a igreja do Senhor Jesus. E algumas vezes a gente precisa fazer uma releitura da nossa vida em particular, da vida da igreja como um todo. Tem umas pesquisas que eu guardo há bastante tempo. As Sociedades Bíblicas Unidas fizeram uma pesquisa há umas 2 décadas, já faz 2 décadas, e eles fizeram um levantamento estarrecedor. E eu não acredito que tenha mudado daquele tempo para cá. Pode ser que tenha piorado, considerando que muitas igrejas já não pregam mais a fé genuína e verdadeira. E essas pesquisas dizem o seguinte, que do percentual de crentes pesquisados, é claro que isso é uma amostragem, mas normalmente reflete uma realidade, se a pesquisa é séria. E esta é uma séria pesquisa. E nessa pesquisa eles constataram o seguinte: 10% dos crentes não fazem absolutamente nada que os caracterize como cristãos. Ou seja, 10% dos crentes não demonstram que são cristãos, de nenhuma maneira. Você não sabe que eles são. 20% deles não vai à igreja. Esse é um ponto que eu acredito que aumentou também com essa história dos desigrejados, né? Está na moda ser desigrejado. E é um negócio que prejudica terrivelmente a sua fé. 25% admitem que não oram, que nunca oram. Não me lembro de orar. 35% admitem que nunca leem a Bíblia. Nós sabemos que se a gente for perguntar para os crentes se eles leem a Bíblia todos os dias, o percentual aumenta. Mas o absurdo aqui é que 35%
admitem que nunca leem a Bíblia. Não leem. Só se estiverem lá na igreja, né? Vão aí, mandam abrir. 40% admitem que não são fiéis em suas contribuições para com a sua igreja. E a gente sabe que em algumas comunidades esse percentual ainda é muito maior, né? 60% nunca contribuíram para missões. Não é que contribuíram esporadicamente, não. Eles alegaram que nunca na sua vida contribuíram com missões. 60%. 70% nunca assumem responsabilidade na igreja. Isso é verdade mesmo. Também. A gente olha para a estatística e fala, estatística é um negócio fantástico, porque é basicamente isso mesmo. 70% nunca assumem responsabilidades na igreja. 85% nunca convidam ninguém para a igreja. 85% dos crentes sequer convidam pessoas para a igreja. E 95% dos crentes nunca ganhou ninguém para Cristo. Mas 100% dos crentes querem ir morar no céu. Isso é uma coisa para você pensar. Como que você conhece a graça salvadora de Jesus, mas na sua preocupação evangelística, você sequer convida pessoas para irem à igreja, né? Ou seja, 85% não convidam ninguém para a igreja. A igreja cresce pela misericórdia de Cristo, nós sabemos. Mas aqui fica evidente, porque só 15% convidam pessoas para ir à igreja. E não tem aqui um percentual de se dentro desses 15%, quantos convidam com regularidade e quantos só esporadicamente. Então a gente vê que a fé precisa ser renovada em muitas vidas e em muitos corações. E a igreja precisa espalhar a fé. Quando você tem percentuais tão altos de pessoas que dizem assim, olha, eu nunca leio a Bíblia, eu quase nunca oro, ou nunca oro, eu não contribuo para as causas da igreja, eu não contribuo para missões, 60%, né? Ou 65%, 60% nunca contribuem para missões. Você começa a ficar muito preocupado. 70% nunca assumem responsabilidades. Por isso um grupo pequeno às vezes fica tão sobrecarregado e às vezes até se cansa, porque ele é parte só dos 30%. Mas todos querem um culto de qualidade, todos querem um culto bonito, todos querem que a igreja esteja sempre linda, mas olha os percentuais que a gente está vendo. Isso só demonstra que a fé ela precisa ser renovada a cada dia. E de repente, você ouviu uma dessas estatísticas e falou assim, eu estou no meio de uma dessas. Ou pior, né? Eu estou no meio de várias dessas. E então? Então a fé precisa ser renovada. Mas como renovar a nossa fé? Como renovar a nossa fé? Primeiro ponto, tomando uma postura por Jesus. Josué 24:15 é um texto maravilhoso nesse aspecto, de uma tomada de decisão e de postura. Porque em Josué 24:15, Josué desafia o povo, ele já está quase no fim da sua carreira, ele sabe que não tem muito tempo à frente do povo de Israel, e ele diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem nada melhor para renovar a nossa fé do que tomar uma postura bem firme por Jesus. Eu vou servir Jesus, não vou servir a outras coisas. O grande problema é exatamente esse, são os outros deuses. E aí José diz, não, a minha casa vai servir só ao Deus verdadeiro. Você vai dizer, mas nós não vivemos na idolatria. Ah não? Vamos ampliar esse conceito de idolatria. Idolatria não tem a ver só com as imagens que se colocam numa parede, as pinturas, nada disso. Um ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar que é de Deus, ou seja, no primeiro lugar. Então, seu ídolo pode ser a sua casa, seu ídolo pode ser o seu carro, a sua carreira, a família é importante, mas ela não é o primeiro lugar, é Jesus o primeiro. A família, a carreira, o trabalho, o carro, os bens, o dinheiro, que é talvez o mais
forte de todos os ídolos. E aí vem Josué e diz, não, eu servirei ao Senhor. Você mesmo, há pessoas que adoram a si mesmas, adoram o seu corpo, adoram a sua inteligência, a sua capacidade. Há pessoas que passam horas e horas só por conta dos exercícios, esculpindo o seu corpo, cultuando o seu corpo, e elas não têm tempo para o Senhor mais. Então, renovar a fé começa por aí. Tomar uma postura por Jesus. Jesus é o mais importante. Eu seguirei a Jesus. Eu servirei a Jesus. Muitas vezes você não encontra tempo para compartilhar a sua fé porque ela está presa a outras coisas. Ela está ocupada com outras coisas. Você está sempre ocupado com outras coisas. Cuidando do seu próprio ego, cuidando do seu próprio eu. E Jesus vai ficando em segundo, terceiro lugar. Ainda que muitas vezes as pessoas não admitam. Muitas vezes, se você perguntar, elas vão dizer, não, Jesus é o mais importante. Verbalmente falando, é. Mas e na prática? É? Isso é para a gente pensar. Então, tomar uma postura por Jesus, exclusivamente por Jesus. Jesus é o mais importante, Jesus é o mais precioso. Eu vou servir a Jesus e tudo que eu tenho vai servir a Jesus também. Se for assim, funciona. Senão, nós vamos continuar tendo estatísticas como as que nós acabamos de ler. Segundo lugar, educando a nova geração. Se nós não educarmos a nova geração, a tendência é que ela só piore, piore, piore. Porque nós não temos evolução biológica, mas temos evolução tecnológica. E como tudo trabalha para que a gente fique o mais separado dos outros o possível. Apesar de você ter redes sociais, apesar de você ter tecnologias que aproximam os distantes, ela está distanciando os próximos. A primeira proposta de todo mundo, vai haver reclusão social por causa do Covid-19. Liberaram os canais de TV, te sugeriram fique em casa, vai maratonar suas séries aí no serviço de streaming, os canais pagos, vários deles agora estão liberados, fique em casa, fique assistindo TV. A proposta nem foi se aproximar da sua família, essa proposta você está ouvindo da igreja. Mas a proposta desse mundo maluco fique lá assistindo TV o dia inteiro. Fique assistindo suas séries. Fique por conta da sua tecnologia. Ou a gente educa a nova geração, ou a fé dessa nova geração será ainda mais incipiente, mais sem gosto, mais sem sabor, mais sem cor do que a da geração atual. Provérbios 22:6, o clássico texto para direcionar-nos a educar as crianças, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu gosto sempre de explicar esse versículo. Ele não diz ensina a criança o caminho. E eu disse isso aqui outro dia. Porque ensinar o caminho quer dizer que você vai apontar, vai dizer, olha, caminha ali, passa por aqui, passa por ali, passa ali, tá, vai embora. E você vai permanecer no mesmo lugar. Mas o texto diz, ensina a criança no caminho. Você vai tomar a criança pela mão e você vai caminhar com essa criança. Você vai caminhar com ela. Você vai dizer para ela, aqui é o lugar onde se passa. Um crente lê a Bíblia. Um crente ora. Um crente congrega. Um crente compartilha de Jesus. Um cristão fala de Cristo para as outras pessoas. Um cristão não tem vergonha do Evangelho. E nem tem medo de falar sobre o Evangelho para as outras pessoas. Meu filho, um cristão não se envergonha, apesar das acusações e de toda a chocarrice, gozação desse mundo. Um cristão, ele é sempre um cristão. E assim nós vamos ensinando os nossos filhos sobre aquilo que verdadeiramente é importante. A gente tem muitos cristãos hoje em dia que estão mais preocupados em agradar a este mundo do que agradar a Jesus. E tem muita vergonha de que o mundo os chame de caretas, quadrados, antiquados, religiosos. Isso não importa. E nós precisamos dizer isso para as novas gerações. Que o mais importante é Jesus. Que viver da perspectiva de Jesus é o mais importante. Ensina a nova geração, então. Alguém já disse que uma igreja começa como um movimento, mas lá pela terceira, quarta geração, ela se torna um monumento. Por quê?
porque as pessoas vão deixando as coisas mais importantes de lado. Elas às vezes ficam orgulhosas da instituição, mas elas não estão pregando Jesus com aquele amor, aquele fervor da primeira geração. Então, nós precisamos ensinar para a nova geração, para que ela não perca aquilo que foi dada à geração anterior. Terceira coisa, para que a nossa fé seja renovada e espalhemos a fé, nós temos que encher e temos que espalhar a palavra. Nós temos que nos encher da palavra e temos que espalhar a palavra. Não tem fé renovada se você não lê a Bíblia, se você não tem compromisso bíblico. Tem lugares onde você vai, que você ouve alguns sermões que mais parecem discursos de sociologia, mas não são a Bíblia e não fazem diferença no coração das pessoas. E há outros lugares em que o discurso nem é um discurso, é alguma coisa só emocionada, que leva o povo à emoção, que leva o povo a um misticismo desgovernado e não tem palavra. Mas a Bíblia nos orienta a nos inundar da palavra de Deus. E os textos clássicos são Deuteronômio 6, de 4 a 9, e depois Deuteronômio 11, de 18 a 21. Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras, a lei do Senhor, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 4 a 9. Você vai se saturar da palavra, você vai se encher da palavra. E depois, no capítulo 11 de Deuteronômio, partindo do verso 18, está assim: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Deuteronômio 11, 18 a 21. Para sermos fortalecidos na fé, nós precisamos nos saturar da palavra, precisamos ter uma overdose dela. Às vezes, você se satura de tudo o que não é importante. Música, rede social, filmes, séries, muitos que sabem os nomes dos artistas, os nomes dos personagens das séries e não conseguem te dizer o nome dos 12 apóstolos. E não sabem quem são os 12 filhos de Jacó. Ou outros exemplos mais simples, não sabem quem foi Jefté, né? Que ele foi um juiz, fez um voto precipitado. Enfim, sabem muitas coisas, mas poucas a respeito de Jesus. Por isso a fé é incipiente, por isso a fé não faz diferença. E há muitos que acham que tudo isso é um exagero, desnecessário. Para que saber tanto de Bíblia? Bom, você vai saber muito sobre aquilo que for importante para você. Se Jesus é importante para você, sim, você precisa saber mais de Bíblia. E quanto mais você sabe, mais você precisa chegar à conclusão de que sabe pouco. Então, precisamos de uma overdose das Escrituras mesmo. Precisamos nos saturar das Escrituras. E por fim, precisamos mais do que saber da palavra. Precisamos fazer da palavra a nossa diretriz. Salmo 119, verso 105 é o texto conhecido que nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Não basta só conhecer a Bíblia. Você precisa fazer dela a sua diretriz. Entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Como dizem os nossos símbolos de fé, ela é suficiente e ela é eficiente para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Há pessoas que conhecem muito de Bíblia. Há pessoas que conhecem muito. Porém, não entendem, não creem que ela seja a palavra de Deus. Que ela seja Deus se revelando. E ela é. Então a Bíblia precisa ser a nossa diretriz. Nós precisamos olhar para ela e nos perguntar: o que o Senhor quer que aprendamos agora? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor deseja que eu aprenda com esse texto? O que o Senhor está me falando? Quando ler a Bíblia, leia entendendo que é a palavra de Deus. Antes de ler, ore pedindo iluminação do Espírito Santo. E após ter lido, ore para que Ele aplique a palavra no seu coração. A Bíblia é a nossa diretriz. É a lâmpada para os nossos pés. É o que nos ilumina o caminho. E nós precisamos espalhar a fé. Mas nós só falaremos com convicção daquilo que de fato enche o nosso coração. E tem que ser a palavra de Deus. Cristo ressuscitou. O mundo precisa saber disso. Mas precisa saber disso de verdade. Você precisa falar disso com convicção. Nós precisamos compartilhar com convicção da palavra. Esta é a palavra para nós essa manhã. E eu espero que o Senhor te abençoe. E que de fato nós possamos quebrar as tristes verdades expressas numa pesquisa de mais de 20 anos e que certamente está mais atual do que nunca, talvez até com índices piorados, mostrando que a igreja e cada crente precisa verdadeiramente progredir, crescer na fé. Que o Senhor nos abençoe, que a graça dele esteja sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Nós vamos orar, depois se alguém tiver perguntas, se alguém desejar participar, o momento será oportuno.